Olá, vamos dar continuidade ao vídeo anterior sobre a organização funcional do sistema nervoso, agora falando um pouquinho mais sobre a anatomia do sistema nervoso. A gente vai precisar fazer uma distinção entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. No sistema nervoso periférico, nós temos o sistema nervoso somático, sensorial e motor, e o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Além disso, aqui no sistema nervoso periférico, a gente tem o sistema nervoso entérico. Esse entérico às vezes é colocado como parte do autônomo, às vezes é separado, não importa. O importante é que existe um sistema nervoso entérico lá no nosso trato gastrointestinal e que ele é extremamente importante. Aqui uma representação, então, do cérebro, do cerebelo, do tronco encefálico e da medula. A gente tem uma visão dorsal do cérebro, uma visão ventral. Então, nessa visão dorsal, o que a gente enxerga? Os hemisférios cerebrais, córtex. A gente está vendo só o córtex. Na visão ventral, a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. A gente vê o cerebelo, a gente vê o tronco encefálico, a gente vê esse prolongamentozinho aqui, que é o bulbo olfatório. A gente tem esse X aqui, que é o quiasma óptico, onde cruza o nervo óptico, nervo. Se é nervo, é sistema nervoso periférico. Mas a partir do momento que ele entra para o sistema nervoso central, ele passa a ser o trato óptico. Então ele entra como nervo óptico e se transforma no trato óptico depois, cruzando. Então o que vem da direita vai para a esquerda. Isso aqui é direita, tá? Porque às vezes confunde, você está olhando ele de baixo, tá? A gente tem aqui o nosso hipotálamo ali embaixo, em cima, para baixo da visão que vocês estão vendo, mas se a gente estivesse olhando na posição certa, seria para cima. Então, acima do quiasma óptico, a gente tem aqui os corpos mamilares e junto com eles ali a gente tem o hipotálamo. Essas rebarbinhas todas que vocês estão vendo são os nervos cranianos. Nervos que saem do crânio. Então, são nervos que saem do tronco encefálico. Numa visão lateral, a gente vê o seguinte, tem uma separação meio forte aqui, tem uma fissura neste local. Essa aqui a gente chama, é uma fissura que vai separar o lobo frontal do lobo temporal. A gente vai ter também o lobo parietal aqui e o lobo occipital aqui, com uma separação que não é tão clara mais aqui do temporal. Num corte sagital, olhando nessa visão medial, a gente vê córtex de novo. Então vejo que o córtex ele é bastante profundo aqui. A gente tem essa estrutura de substância branca que compõe fibras de neurônios, e aí essa é uma separação importante. Talvez vocês já tenham visto em anatomia em algum outro local, mas substância cinzenta se refere a ter predomínio de corpos celulares e substância branca, predomínio de fibras, ou seja, tem mais axônios do que corpos celulares. Esse aqui é o corpo caloso, um monte de fibras que comunicam o hemisfério esquerdo com o direito e direito com o esquerdo. A gente tem aqui o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e mais para baixo, a medula espinhal. Aqui, entre o cerebelo e a ponte, a gente tem o quarto ventrículo. Aqui está o hipotálamo, aqui está o tálamo, e esse pedacinho aqui forma o mais para dentro dele, tem uma separação aqui, uma membrana, mas para dentro dessa membrana tem o ventrículo lateral. Aqui é a separação entre os lobos do cérebro. Então, o lobo frontal. O que separa o lobo frontal do parietal? O sulco central aqui. Dica para ver o sulco central, ele não se conecta com essa fissura. Tá? Essa é uma forma de visualizá-lo. Nesse sulco central aqui, para frente, o primeiro giro da frente é o giro da área motora,
e para trás é o giro da área somatosensorial. Ou seja, tem um predomínio de fibras motoras aqui, e aqui tem um predomínio de fibras sensoriais. O lobo temporal para baixo da fissura, e sem uma distinção muito clara nessa visão mais externa, a gente tem o lobo occipital. Agora, o que fica mais interessante é se a gente afasta com um afastador esses lobos aqui, essa fissura. Então a gente puxa o lobo frontal para cima, puxa o lobo temporal para baixo, a gente encontra a ínsula, um lobo da ínsula. Peraí, como assim? É um cérebro dentro do cérebro? Como que fica isso dentro de um corte mesmo? Fica assim, a gente acabou de ver. Então quando a gente faz essa separação, a gente vê a ínsula, esse lobo que está aqui. Colocando mais estruturas aqui no meio, a gente tem o bulbo olfatório, o que eu não falei ainda? O corpo caloso eu já falei. Esse giro aqui, lá do lobo da ínsula, se chama giro do cíngulo. Ao longo de algumas aulas, a gente vai dar destaque para o córtex cingulado anterior, que tem a ver com processamento de dor e emoções. A gente tem o fórnice, é uma estrutura que a gente vê um pedacinho dela aqui, mas mais para cá ela vai indo mais lateralmente pelo cérebro. Então, uma estrutura mais profunda que a gente não vê, mas ela vai desembocar aqui no lobo temporal, dando origem a uma estrutura chamada hipocampo, que é essencial para a formação de memórias. A gente tem o quiasma óptico, e dessa figura é isso. Quando a gente olha numa visão dorsal, então a gente tem essa visão aqui, e agora a gente vai fazer o que foi feito aqui. A gente vai afastar. Então, imagina que pegue essa visão dorsal e afaste. Quem que a gente vai ver se a gente afastasse só um pouco? A gente veria esse outro, a gente veria o lobo da ínsula aqui, o giro cingulado. Mas digamos que a gente afaste bem, a gente afunde bastante e daí afaste. A gente chega no corpo caloso. Então vamos olhar o corpo caloso numa outra perspectiva. Aqui está as fibras do corpo caloso conectando, passando informações do lado esquerdo para o lado direito e vice-versa. Sobre as estruturas que são mais profundas, como eu tinha mencionado, o hipocampo, então veja, o fórnice aqui ele sai de uma posição um pouco mais medial, mais no meio do cérebro, e ele vai indo para uma posição mais lateral, por isso que a gente não vê quando faz um corte bem no meio. Aqui está o hipocampo, importante para memórias, formação de memórias do tipo declarativas, aquelas que a gente relata. A melhor forma de você mostrar que sabe é relatando aquilo, ao contrário de uma memória de fazer algo. Então, para você andar de bicicleta, você mostra andando de bicicleta, mas para você falar sobre, dizer se aprendeu potencial de ação, você explica o potencial de ação. Esse tipo de memória, que você explica ou que você se lembra de um fato, depende do hipocampo. O hipocampo também tem a ver com algumas formas de processamento emocional. Mas alguém mais importante ainda, ou mais fácil um pouco de entender a função emocional, é a amígdala, que está logo aqui na frente. Não confundam com a amígdala da garganta, tá? Não confundam a amígdala com as tonsilas, o nome oficial do que a gente costumava chamar de amígdala antes. Então aqui é a amígdala do cérebro, e a amígdala tem a ver com o processamento de reforço, mas principalmente com o processamento de medo e ansiedade. Ok, então a gente tem hipocampo, amígdala, a gente tem o hipotálamo meio escondido nessa figura, o giro do cíngulo e o fórnice. Todas essas são estruturas do nosso chamado sistema límbico que está associado com emoções. De novo, aqui é uma visão sagital. Normalmente quando é feita essa visão sagital, vamos olhar aqui, a gente tem o lobo temporal tá aqui para trás. Aqui está num ângulo um pouquinho diferente, mas foi justamente porque foi dissecado aqui o resto do cérebro para cá para evidenciar justamente o lobo temporal inteiro. E representado de maneira tridimensional, então esse apagadinho meio transparente está querendo dizer que está para dentro do lobo temporal.
Então, o hipocampo e mais para frente a amígdala. O hipocampo tem esse nome porque hipocampo significa cavalo marinho. Quando a gente faz um outro corte de uma outra posição, a gente vê que ele é todo enrolado como um rocambole. E aí veio a associação com um cavalo marinho. Algo que eu já mencionei antes sobre a substância cinzenta e substância branca, acho que eu mencionei no vídeo anterior, se eu não estou enganado. Então, na substância cinzenta, há um predomínio de corpos celulares. O local mais evidente para isso é o nosso córtex cerebral. Na substância branca, há um predomínio de fibras. Só que no meio da substância branca, a gente tem núcleos, que são grupos de corpos celulares dentro da substância branca, como se fossem ilhas. Então, a gente tem ilhas de corpos celulares formando os núcleos. Esses núcleos aqui, a gente chama de núcleos da base. A gente tem o núcleo caudado, putâmen, globo pálido, que são estruturas extremamente importantes para processamento de recompensa e para controle de movimentos e tomada de ações, então ações motoras. Aqui a gente tem o tronco encefálico com mesencéfalo, ponte e bulbo. É do tronco encefálico que vão partir as monaminas que a gente discutiu no vídeo anterior. Então, neurônios dopaminérgicos, serotonérgicos e noradrenérgicos vão sair do tronco encefálico e vão para áreas subcorticais ou corticais, dependendo do caso. Mas esses 3 neurotransmissores saem principalmente daqui. A origem deles está no tronco encefálico. Nossa medula espinhal. Então, a partir da medula, a gente tem a saída aqui das raízes dos nervos. Então, uma raiz dorsal, uma raiz ventral, em que a gente vai ter a formação do nervo. Aqui, a raiz dorsal, a raiz ventral, e na raiz dorsal a gente tem um gânglio. É um grupo de corpos celulares. Aqui, núcleo é quando é no sistema nervoso central e gânglio é quando é no sistema nervoso periférico. As informações que chegam na medula chegam sempre pela parte dorsal. As informações que saem, então informações motoras que vão controlar um músculo para a gente fazer um movimento, saem pela parte ventral. Aqui a gente tem uma tomografia vendo algumas estruturas, comparando um esquema com uma tomografia. Claro que na tomografia as coisas ficam um pouco menos claras, mas a gente vê aqui, tem um hemisfério cerebral, a gente vê os sulcos, os giros, a gente vê o corpo caloso, a gente vê a ponte, vê o cerebelo, o bulbo, medula espinhal, a gente consegue detectar um bom número de estruturas aqui ainda. Mas é tanta estrutura, é tanto nome. Qual será que é a função delas? Qual é o limite para a gente dizer que há funções especializadas? Às vezes esse limite passa do ponto. Então é o histórico da frenologia do século XIX. Então o Franz Joseph Gall era, não sei dizer o que ele era, um pesquisador é que não era, mas alguém que propôs algumas coisas, ou não era um pesquisador muito sério. Ele achava que as funções de caráter e personalidade, não só personalidade é um assunto sério da ciência, mas ele achava que o caráter de uma pessoa poderia ser mensurado pelo tamanho de uma área específica do cérebro. E aí, se uma área do cérebro cresce mais, deve ter uma dilatação do crânio naquela área. E fazendo um monte de trigonometrias aqui, você conseguiria calcular o tamanho dessas áreas todas. E aí, coisas como confiabilidade, amabilidade, se a pessoa seria mentirosa ou não, esse tipo de coisa, seria possível de ser avaliado medindo o crânio de uma pessoa. Pensa se a moda pega, como ficariam os departamentos de RH. Mas enfim, isso não tem nenhuma base científica, isso é só uma forma de propagação de preconceitos com estereótipos físicos. Então aqui seria um marido não confiável, sujeito à bigamia, e aqui
um marido genuíno. Isso realmente é sem base científica nenhuma, mas é sempre bom lembrar essa história para a gente não forçar demais a barra num excesso de localizacionismo. A gente consegue ver que, de fato, algumas áreas são importantes ou necessárias para uma função específica, mas não significa que ela seja suficiente ou que ela haja sozinha, que uma outra área, que a princípio você lesa aquela área, aquela função continua existindo, que ela não seja de alguma forma importante, modulatória, num nível um pouco mais sutil. Em todo caso, uma outra forma de analisar e mapear o sistema nervoso tem a ver com a laminação do córtex. Então, no córtex a gente tem um predomínio de corpos celulares, só que não é só uma camada de córtex, uma camada de corpos celulares. Tem uma organização em 6 camadas. Essas 6 camadas, a gente consegue ver que são 6, porque a cada uma delas, o padrão de organização das células muda. Em uma camada tem um tipo de neurônios, em outra tem outro. Em uma camada tem muito, em outra camada tem menos. Em uma camada, as projeções desses neurônios são predominantemente subcorticais. Elas vão para estruturas abaixo do córtex, vão para os núcleos, vão para o tronco encefálico. Em outras camadas, as conexões são horizontais, ou seja, comunicam córtex com córtex. E a gente tem uma organização que é diferente. Por exemplo, o córtex motor tem uma cara e o córtex somatosensorial tem uma outra cara. Então isso dá uma indicação de que se tem organizações celulares diferentes, talvez tenham funções diferentes também. E um pesquisador russo, Korbinian Brodmann, ele fez muitos e muitos cortes histológicos de várias e várias áreas cerebrais, e ele foi olhando uma a uma do ladinho da outra, e classificando em que camada, qual era a estrutura dessas camadas, e foi dando número para elas. Então ele faz um corte aqui e diz, você é o 38. Ele faz um corte do lado, tá igual, é o 38 ainda. Faz um corte do lado, continua sendo 38. Cortou do lado, opa, ficou diferente, essa é a 22. E assim vai, e ele mapeou o córtex inteiro. Isso é um trabalho enorme. E o que é curioso é que, primeiro, quão enorme, né? Ele classificou em 52 regiões de acordo com o arranjo de células do córtex. E se a gente olha a organização do córtex motor, é diferente do córtex sensorial. Então, organizações sensoriais diferentes, de fato, tendo funções diferentes. Algumas coisas que parecem ser claras, como essa separação, acabam não sendo tanto, porque uma boa parte das fibras motoras que chegam até a medula espinhal não saem da área motora, saem da área sensorial. Então, mesmo no exemplo mais claro, a gente vê que as coisas se misturam um pouco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com um localizacionismo excessivo das funções. Algumas vezes a gente estuda a função de uma área através da perda de função. Então, por exemplo, aqui, a área de Broca, que corresponde às áreas 44 e 45 de Brodmann, que também a gente chama de área motora da fala. Então, a pessoa com uma lesão nessa área tem um prejuízo principal com relação à parte motora da fala. A compreensão da linguagem fica praticamente inalterado. Não dá para dizer que fica inalterado plenamente, mas, assim, pela extensão da lesão e considerando a complexidade da função da fala, é até surpreendente que primariamente seja a parte motora da fala que tenha sido afetada mais do que outras funções de compreensão de linguagem. Aqui a gente tem técnicas diferentes de imageamento cerebral. A gente tem um exemplo da tomografia por emissão de pósitrons. Então, nesse caso aqui, a gente tem um paciente ou voluntário que recebe glicose com oxigênio, emissor de pósitrons, ou pode ser com flúor, emissor de pósitrons. As áreas mais ativas do cérebro captam mais glicose. E aí você pode comparar uma situação de estimulação com uma situação controle. Uma situação que você está lá quietinha dentro do equipamento, em comparação com uma situação que você dá um som, dá uma imagem, faz algum estímulo sensorial na pessoa.
Você faz a diferença comparando o basal com o estímulo e vê o que o estímulo induziu de diferente. Ele fez uma área ficar mais ativa? Fez uma área ficar menos ativa? E aí você tenta entender o que uma área faz. Você sai da neuroanatomia e vai para a neuroanatomia funcional. Ou você sai de um imagiamento normal, estrutural, para um imagiamento funcional. Outra técnica bastante comum é a ressonância magnética funcional, o fMRI, em que você avalia, através desse equipamento de ressonância, a hemoglobina ligada à glicose. Ou seja, a hemoglobina ligada à glicose apresenta uma ressonância diferente. Então você consegue comparar a situação controle com a situação estimulada. Por exemplo, a pessoa está de olho fechado, ela abre o olho e vê a cor vermelha. Você vê que principalmente a parte mais posterior do córtex foi ativada. Se você olha palavras que não formam nenhum sentido, palavras inventadas, você ativa essa área, a área visual talvez, que é parecido com a área de você ver uma cor. Se você escuta palavras, você ativa uma outra área. Se você fala palavras, se você está lendo essas palavras, você ativa a área motora da fala. Se você está pensando em palavras, e olha só que curioso, se você pensa em palavras, você pensa escutando as próprias palavras, então a área auditiva é ativada, a área motora da fala é ativada, áreas de integração sensorial são ativadas e áreas motoras são ativadas, não só a área motora da fala, mas a área de planejamento motor e a área de execução motora também. É difícil você pensar numa série de palavras sem que você transforme essas palavras em ações. É difícil pensar só em substantivos. Talvez você pense no substantivo, você pense em como usar esse substantivo. Se você pensa no martelo, talvez seja difícil não pensar em pregando um prego. Então, se você pensou em pregar um prego, você também está se imaginando fazendo essas ações. Então, áreas motoras também são ativadas. O que faz a gente pensar, não tem essa de não utilizar o cérebro. A gente está o tempo todo utilizando o cérebro o quanto que a gente precisa. Tá? Juntando esses estudos de lesão com neuroimagem funcional, com estudos de administração de drogas, a gente consegue separar ou determinar alguma função para algumas áreas. Então a gente sabe, por exemplo, que a área pré-frontal é extremamente importante para a tomada de decisões, para aquelas chamadas funções executivas. A área pré-motora envolve o planejamento de ações, a área motora envolve a execução. Essa área sensorial é a área somatosensorial, na verdade, para a gente sentir toque no nosso corpo. A gente tem uma área de análise e integração sensorial. Em geral, quando essa área aqui bagunça, a gente pode ter sinais de sinestesia, misturar sentidos. A gente tem áreas visuais aqui. Dentro dessas áreas visuais, a gente tem sub-áreas com processamentos visuais um pouco diferentes. E a gente tem áreas auditórias aqui. Essas áreas auditórias parecem ser pequenininhas, mas é porque elas se estendem para dentro desse giro, para dentro desse córtex. Lembrem que cada enroladinha aqui significa que tem mais córtex para baixo. Com isso, a gente está próximo do fim. Vamos pensar na seguinte questão: mente e matéria. Encostei meu dedo na minha mão. Ativou um receptor sensorial, chegou essa informação eventualmente até o meu cérebro. Onde eu senti, onde isso se tornou consciente? Eu sei que o córtex sensorial é ativado, mas é com essa ativação que eu fiquei consciente? Ou depende da ativação de um todo? Ou será que a partir daqui isso se conecta com a minha mente que está fora do cérebro? O Descartes, ele tentou resolver esse problema da hipótese dualista. Se mente e matéria são separados, onde que eles interagem? Onde que a matéria física vai interagir com a mente, sendo que a mente é imaterial? Descartes achou que essa interação acontecia na glândula pineal. A gente sabe que a glândula pineal tem a função de produzir melatonina, o hormônio que diz que está escuro.
Então não parece ser exatamente um ponto de contato, um ponto intermediário entre a matéria. No final das contas, a gente fica sem resposta ainda para dizer como que mente e matéria interagem ou o que é exatamente mente. Mente é uma função emergente do funcionamento do todo do sistema nervoso? Ou mente existe como uma entidade separada? A resposta mais comum da ciência é dizer que ela é uma função emergente do sistema nervoso. Mas a gente não tem uma resposta definitiva para isso ainda. Não sei se vamos ter. Resumindo, então, as perguntas lá do primeiro vídeo, dessa parte de organização funcional, o que o sistema nervoso faz? Ele recebe, emite, integra, e coordena e armazena informações. Ele é formado por neurônios e células da glia. Como ele é organizado, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, sistema nervoso sensorial e motor. A gente viu consideravelmente algumas questões anatômicas. Eu sei que é fácil de esquecer esse monte de nome, mas à medida que vão passando as próximas aulas, a gente vai retomando a parte que é importante para aquela aula. Com relação a diferenças filogenéticas, houve uma tendência à simetria bilateral, cefalização, centralização e regionalização. Ou seja, simetria bilateral, concentração de células neurais próximo dos órgãos sensoriais, então na nossa cabeça, e regionalização, conforme o tamanho foi aumentando, a gente começou a destinar algumas áreas mais específicas para funções mais específicas também. Era isso, obrigado por assistir até o final, até a próxima.